Olá! Com 3 minutos de atraso, que eu estava liberando a paciente, porém estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre carboidratos. A gente falou semana retrasada sobre proteína, hoje a gente vai falar sobre carboidrato e o próximo tema vai ser gordura. Por quê? Porque a gente vai falar sobre esses 3 macronutrientes, tá? Então, quando a gente fala em macronutrientes, eu tenho o carboidrato, a proteína e a gordura. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? A gente precisa consumir os 3 em quantidades diferentes, dependendo de como que a gente tá, de quanto que a gente tá treinando. Mais fácil para a gente conversar. Existe uma recomendação da quantidade de carboidrato que a gente deve consumir, assim como, aqui lembrando que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína tem 4 e 1 grama de gordura tem 9. Existe uma recomendação de quanto de carboidrato a gente tem que consumir. Carboidrato por quilo, tá? Então, quando a gente fala de atletas, essa recomendação chega a muito mais do que 10 gramas de carboidrato por quilo, porque são pessoas que têm um gasto muito grande. Porém, quando a gente fala em emagrecimento, o ideal é que a gente fique ali em torno de 1 a 3, no máximo 5 gramas de carboidrato por quilo, certo? Quando a gente vai dividir uma dieta, a gente pode trabalhar com porcentagem, né? Então, eu quero uma dieta com 20% de carboidrato, ou com 30%, com 40%, até 50%, 60% de carboidrato. O importante é a gente entender que, para o emagrecimento, o que importa é existir um déficit calórico, é tu consumir menos calorias do que tu gasta. E essa divisão, ela pode ir mudando. Então, tu pode começar fazendo uma dieta de emagrecimento com um déficit calórico, porém, consumindo 40% de carboidrato, depois a gente pode aumentar um pouquinho para 50%. O carboidrato, por si só, ele não engorda. O que vai engordar é a gente consumir pessoas que têm uma resistência à insulina, ou seja, pessoas pré-diabéticas, pessoas que não conseguem digerir tão bem o carboidrato, para essas pessoas, uma dieta low carb, uma dieta baixa em carboidrato, é mais eficiente e mais interessante para o emagrecimento do que em pessoas que não têm essa resistência à insulina. Então, o diminuir ou não o carboidrato e o quanto de carboidrato tu deve consumir vai variar de acordo também com os teus exames, de acordo com como que está o teu gasto energético, como que está o teu exercício. Se tu faz um exercício de alta intensidade, tu pode sim consumir um pouquinho mais de carboidrato, mas se tu passa o dia inteiro sentada na frente do computador, se teu trabalho exige pouco movimento, é importante que a gente tenha um pouquinho de cuidado com esse consumo de carboidrato e tenha um consumo um pouco mais baixo, certo? Então, um consumo assim, eu gosto de trabalhar em dietas de emagrecimento com 1, 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. E a gente pode ainda fazer o seguinte, pode trabalhar com dietas diferentes. Então, no dia de treino, a gente pode consumir um pouquinho mais de carboidrato do que nos dias que não tem treino. Nos dias de treino de perna, de repente, dá de comer um pouquinho mais de carboidrato do que nos dias de treino de braço. Então, a gente consegue fazer essa ciclagem de carboidrato
porque pode ser interessante, inclusive, para a gente não enjoar do que a gente está comendo, para a gente diversificar a dieta, para a gente ter realmente essa distribuição diferente ao longo da semana, que faz até a gente não enjoar do que a gente está comendo, certo? Então, essa é a recomendação básica de carboidrato. E eu queria que a gente falasse agora um pouquinho sobre índice glicêmico, que é uma dúvida bem recorrente. Índice glicêmico é a velocidade com que a gente vai absorver esse carboidrato. Só que a gente precisa entender que o índice glicêmico é daquele alimento isolado. Então, todo mundo fala que a batata inglesa é pior do que a batata doce. A batata inglesa engorda e a batata doce emagrece. Será? O que acontece? A batata inglesa, se for cozida, assim como a batata doce, vai ter um índice glicêmico um pouquinho maior do que a batata doce. Só que a gente não come só batata. A gente bota batata, bota vegetais, bota uma proteína. Pronto, ali eu já equilibrei esse índice glicêmico. Vai ser o índice glicêmico da refeição. E quando a gente acrescenta fibra, gordura ou proteína, a gente baixa esse índice glicêmico, faz essa absorção ser mais lenta. Então, o índice glicêmico é uma teoria que a gente já nem utiliza mais. Por quê? Porque o que importa não é só a velocidade, é o quanto de carboidrato que tem naquele alimento, naquela refeição, e não tanto a velocidade com que ele é absorvido. E a batata inglesa tem menos carboidrato em 100 gramas do que a batata doce. Em 100 gramas de batata doce, por exemplo, a gente tem 18 gramas de carboidrato, enquanto em 100 gramas de batata inglesa a gente tem 11,9. Então, a gente precisa entender que o índice glicêmico, essa velocidade, ela não é mais importante. Então, a gente precisa cuidar com essa informação, certo? O que a gente precisa entender? Que é muito mais interessante eu consumir os alimentos íntegros, os alimentos in natura, o aipim, a batata doce, a abóbora, a batata inglesa, do que consumir as farinhas. Por quê? Porque olha só, em 100 gramas de refinação, quando esse alimento vira uma farinha, quando ele foi refinado, aumenta muito a quantidade de carboidrato em 100 gramas. A farinha de arroz, por exemplo, tem 85 gramas de carboidrato em 100 gramas, enquanto 100 gramas de arroz tem 25. Então, quando a gente come os alimentos in natura, a gente consegue comer um volume maior. E no processo de emagrecimento, o volume é muito interessante, por quê? Porque dá saciedade. E quando a gente fica mais saciado, a gente consegue consumir menos na próxima refeição, a gente demora mais para ter fome. E isso é muito importante quando a gente fala em emagrecimento, certo? Então, preferir sempre os alimentos mais in natura possível, o mais perto da natureza, o mais perto daquilo que a gente plantou e colheu, certo? Então, vamos lá. E as frutas, Letícia? Bom, quando a gente fala em fruta, eu vejo muitas pessoas hoje em dia na internet falando mal de fruta, com medo de comer fruta. Só que a gente precisa entender que as frutas, elas têm um altíssimo teor nutritivo. Elas têm um monte de vitaminas, elas têm fibras. Então, o problema não é consumir fruta. A gente precisa cuidar no processo de emagrecimento, lógico, com a quantidade, né? Não é porque é fruta, não é porque é natural, não é porque é saudável, que quanto mais melhor. Então, cerca de 3, 4 porções de fruta no dia tá bem bom. A gente precisa sim cuidar com os sucos. Por exemplo, num copo de suco de uva, a gente tem muito mais carboidrato do que num cacho de uva, porque dentro de um copo de suco de uva vai vários cachos de uva e sem a casca, sem a fibra, sem nada nesse sentido. Então, a gente precisa cuidar sim com os sucos, tá? E cuidar com as frutas secas, que é o que tem nessa tabela aqui. Olha só. Enquanto 100 gramas de ameixa tem 13,9 gramas de carboidrato, 100 gramas de ameixa seca tem 63. Então, a gente precisa cuidar com as frutas secas, porque como elas foram secas, a concentração de carboidrato está muito maior ali. Tanto que a gente pode sentir que elas são bem doces, né? Então, a gente precisa cuidar com a quantidade dessas frutas secas se a gente for incluir elas no nosso plano alimentar, certo? Mas as frutas, elas devem acontecer, elas devem entrar. A gente tem que variar essas frutas. Mas as frutas, ó, aqui tem uma tabelinha com kiwi, melão, laranja, ameixa. E numa outra tabela, deixa eu abrir outra tabela de fruta pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui.
aqui, ó. Aqui tem banana, que é uma fruta que bastante gente tem medo porque tem muito carboidrato. O mamão, que tem mais carboidrato. Mas pode ver que, apesar de ter carboidrato, tem bastante fibras e elas têm muito nutriente. É claro que sim, se tu for comer 3, 4 porções de fruta no dia, não queria que tu comesse 4 bananas. Mas aí come uma banana, daí à tarde come um moranguinho, daí antes de dormir um kiwi. Quando a gente varia essas frutas, não vai ter problema. Não é a banana que vai te engordar, não é o mamão que vai te engordar, não é a melancia que vai te engordar, tá? A gente precisa ter um cuidado na quantidade e na variedade dessas frutas, certo? Não é porque melancia é saudável que a gente vai comer uma melancia inteira. Não é porque melão tem pouco carboidrato que a gente vai comer o melão inteiro. Então, a gente precisa cuidar no processo de emagrecimento com a quantidade. A quantidade, ela é determinante para o sucesso do nosso emagrecimento, certo? Então, a gente precisa cuidar um pouquinho, sim, com a quantidade, porque vai fazer toda a diferença. E o que eu queria falar é que, como eu comentei anteriormente, a gente precisa pensar em como que está o nosso gasto energético. Então, não adianta a gente querer comer farinha o dia inteiro, querer comer pão, bolacha, macarrão, farofa, biscoitinhos, se a gente está sentado o dia inteiro sem gastar energia. Então, gastar energia, fazer exercício físico, ter atividades durante o teu dia, se mexer, estacionar o carro mais longe, ir pelas escadas, vão te ajudar também a ter esse gasto maior e vão te ajudar a esse carboidrato não ser armazenado. Porque todo o excesso que a gente come, a gente armazena. E infelizmente é na forma de gordura. Se a gente armazenasse na forma de músculo, pelo menos ia ficar um pouquinho melhor, né? Então tudo que é excesso, o nosso corpo armazena em forma de gordura. Então se eu não estou gastando, eu vou armazenar mais, certo? Então o carboidrato, resumindo, vamos lá. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. A gente precisa cuidar que tem muita gente fazendo low carb com medo de carboidrato, porém se afundando em gordura. Porém, 1 grama de gordura tem 9 calorias. A gente precisa entender que o índice glicêmico não é tão importante. Mais importante do que o índice glicêmico, do que essa tabela de índice glicêmico, é a carga glicêmica, que é quanto de carboidrato tem naquele alimento. E se a gente for escolher, priorizar o alimento o mais in natura, o mais íntegro, o mais perto da natureza possível, tá? Por quê? Porque ele vai ter mais fibra, ele vai ter menos carboidrato. Se a gente refinou aquele alimento, se aquele alimento passou por um processo de refinamento, ele vai ter menos fibra e ele vai ter mais carboidrato. Por exemplo, o aipim, né? 100 gramas de aipim tem 30 gramas de carboidrato, 100 gramas de farinha de mandioca, 89,2. Queria fazer um parênteses aqui nessa tabela para aveia. Olha só a diferença se a gente for só escolher o farelo de aveia e a farinha de aveia. Os dois têm a mesma quantidade de carboidrato, né? Farelo de aveia 66,22 gramas e a farinha de aveia 66 gramas de carboidrato em 100 gramas. Porém, olha a quantidade de fibra. Enquanto o farelo de aveia tem 15,4 gramas de fibra, a farinha de aveia tem 4,6 só. Então, a diferença que faz para o nosso corpo a gente fazer essa pequena troca, sabe? Em vez de usar farinha de aveia, usar o farelo. Então, por quê? Porque o farelo ele foi menos refinado. Então, quanto menos refinado o produto, melhor, certo? Então, se movimentar, cuidar com as quantidades, não ter medo de frutas, mas também não se afundar nelas, cuidar com a quantidade consumida, certo? E cuidar que mais do que 3 ou 5 gramas de carboidrato por quilo de peso é utilizado para pessoas com uma prática de exercício físico um pouquinho mais intensa, certo? Então, caprichem na variedade, cuidado com as quantidades e se movimentem, certo? Esse é o segredo. Então, qualquer dúvida, podem deixar aqui embaixo, eu vou deixar essa live salva.